Hoje vamos ver o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Em Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20, e Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19, Jesus diz: Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe implica um grande dever, pois além do amor é necessário juntar o respeito, a estima e a obediência. Isso significa cumprir tudo o que a caridade determina em relação ao próximo, mas de uma maneira mais rigorosa. E esse dever se estende com mais força às pessoas que assumem o lugar dos pais em virtude da falta deles. Honrai ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas auxiliá-los nas suas dificuldades, ampará-los na velhice e cercá-los de todo cuidado, como fizeram por nós na nossa infância. Assim, a falta de respeito para com os pais não é somente uma falta de caridade, mas uma ingratidão. Sobre isso, há uma carta endereçada aos filhos, de autoria de Levi dos Santos Barreto, que diz o seguinte: Amado filho, amada filha, o dia em que este velho não for mais o mesmo, tenha paciência e me compreenda. Quando eu me esquecer de como amarrar os sapatos, ou esquecer de dobrar as roupas, tenha paciência comigo e se lembre das horas que passei te ensinando a fazer as mesmas coisas. Se, durante uma conversa, eu repito e repito as mesmas palavras que sabes como termina, não me interrompas e me escute. Quando você era criança, para que dormisse, tive que contar-lhe milhares de vezes a mesma história, até que fechasse os olhinhos. Quando me veres inútil e ignorante na frente de todos os aparelhos tecnológicos, não sabendo mexer direito no computador ou celular, te suplico que me dê todo o tempo que seja necessário para não me machucar com um sorriso sarcástico. Lembra-te que fui eu quem te ensinou tantas coisas, a comer, a se vestir e a enfrentar a vida tão bem como o faz. São produto do meu esforço e perseverança. Se em algum momento, enquanto conversamos, eu chegue a me esquecer do que estávamos falando, te peço que me dê todo o tempo que seja necessário, até que me lembre. E se não conseguir, não fique impaciente. Talvez não era importante o que estava falando, e a única coisa que eu queria era estar contigo, e que me escutasse naquele momento. Quando minhas pernas falharem, por estarem cansadas para andar, dá-me tua mão para me apoiar, como eu o fiz quando você começou a caminhar com suas fracas perninhas. É duro admitir que não tenho mais o vigor para correr ao teu lado, ou para te segurar nos meus braços como antes. Sempre quis o melhor para você, e preparei os caminhos que deve percorrer. Dá-me o seu coração, compreenda-me e me apoie, como eu o fiz quando começastes a viver. Isto me dará força e coragem. Da mesma maneira que te acompanhei no começo da tua jornada, te peço que me acompanhe para terminar a minha. Dê-me amor e paciência, que te devolverei gratidão e sorrisos, com o imenso amor que tenho por você. Atenciosamente, teu pai ou tua mãe. Infeliz, portanto, aquele que esquece da sua dívida para com os que o sustentaram na infância, que com a vida material deram-lhe também a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições.
às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa em outra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Na questão 937 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as decepções causadas pela ingratidão também não são para o homem de coração uma fonte de amargura? E os Espíritos respondem: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo foi. Pensai em todos que fizeram mais o bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus foi desprezado e humilhado, tratado de velhaco e de impostor, e não vos espanteis que o mesmo possa acontecer convosco. Que o bem que fizestes seja vosso prêmio neste mundo. E não vos preocupeis com o que falam os outros. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em continuar fazendo o bem, e será levada em conta. Os ingratos serão tanto mais punidos quanto maior tiver sido a sua ingratidão. E na questão seguinte, a de número 938, Kardec pergunta: as decepções causadas pela ingratidão não predispõem a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? E os Espíritos respondem: isto seria um erro, porque o homem de coração, como dizeis, está sempre feliz com o bem que faz. Ele sabe que se pelo bem que fez não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E aos ingratos restará a vergonha e o remorso. Por outro lado, também é verdade que certos pais descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade determina como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não falar mal do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, maior ainda é esta obrigação em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação ao próximo, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade se junta à ingratidão. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. Os espíritos que reencarnam numa mesma família podem ser espíritos amigos que retornam para um auxiliar os outros, como podem ser grandes inimigos que retornam para reparar falhas cometidas. Sendo que os verdadeiros laços da família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. E é sobre isso que explicam os espíritos na questão 386 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: dois espíritos que se compreendem e se amam podem se encontrar em outra existência corpórea e se reconhecerem? E os espíritos respondem: reconhecer-se, não, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente, as ligações íntimas fundadas na afeição sincera não têm outra causa. Dois seres aproximam-se um do outro por consequências casuais em aparência, mas que são de fato a atração de dois espíritos
que se procuram na multidão. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A lembrança de existências anteriores traria inconvenientes maiores do que podeis imaginar. Após a morte, reconhecerão e lembrarão o tempo que passaram juntos. Continuando na questão seguinte, de número 387, Kardec pergunta: a simpatia vem sempre de um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que necessariamente tenham se conhecido em existências anteriores. E na questão 388, os encontros ditos casuais não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? E os espíritos respondem: há entre os seres pensantes laços que ainda não conheceis. O magnetismo é que dirige essa ciência. Ou seja, não foi o acaso que nos uniu a uma determinada família. Há, portanto, duas espécies de família: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços consanguíneos. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas reencarnações. As segundas, frágeis como a própria matéria, terminam-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, minha família por laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diante disso, vemos que o amor inicia na família, mas não deve se limitar a ela, mas sim se expandir para toda a humanidade. Mas para isso, temos que parar de ver no outro uma utilidade. Ou seja, somente se interessar por alguém quando essa pessoa possa nos oferecer alguma coisa em troca. Certa vez, Madre Teresa estava caminhando pelas ruas de Calcutá, quando ouviu um gemido de dor. Olhou ao lado para ver de onde vinha, quando notou uma senhora jogada no lixo, deixada ali pelos filhos, pois não tinha mais utilidade para a família. Essa história pode chocar, mas quantas vezes não agimos assim também? Avaliando os outros, conhecidos ou desconhecidos, pelo seu grau de utilidade para nós, tratando bem quem é rico e bonito e desprezando quem não é, ou auxiliando um conhecido porque no futuro ele poderá nos retribuir, e evitando os estranhos porque nunca fizeram e provavelmente nunca farão nada por nós. Por isso, se queremos saber se o outro nos ama de verdade, é só identificar se ele seria capaz de suportar a nossa inutilidade. E se queremos saber se nós amamos alguém, é só nos perguntar: quem nesta vida já pode ficar inútil sem que sintamos o desejo de jogá-lo fora? Feliz, portanto, aquele que no final da vida puder ouvir a frase: você não serve para nada, mas mesmo assim não consigo viver sem você. Talvez não temos a família que desejamos, mas com certeza estamos na família que necessitamos para o nosso aperfeiçoamento. Deus não faz as provas maiores do que as forças daquele que as pede, só permite as que podem ser cumpridas. As grandes provas quase sempre são um indício de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É neste momento que não devemos fracassar pela reclamação.
se não quisermos perder o fruto da prova e termos de recomeçar. Em vez de reclamar, devemos agradecer a Deus a oportunidade para vencermos mais um obstáculo. Então, quando sairmos deste mundo, entraremos no mundo dos espíritos e seremos ali saudados como o soldado que saiu vitorioso da batalha. Na questão 290 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pelos pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito? E os espíritos respondem: não, mas podem melhorar o espírito do filho. Este o dever dos pais. Os maus filhos são uma provação para os pais. Assim, não abandone o filho que no berço te rejeita, nem aquele que te paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que os uniu. Nessas circunstâncias, podemos deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Mães e pais, abracem esta criança que lhes causa aborrecimentos e digam para si mesmo: um de nós foi o culpado. E aceitem as alegrias concedidas a Deus, a maternidade e a paternidade, ensinando a esta criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. E aqueles que são filho e filhas, respeitem e auxiliem os seus pais. Deus os colocou em seu caminho para aparar suas más inclinações, para que juntos possam vencer as dificuldades da vida e crescer espiritualmente. Assim seja.